Olá, boa noite. O presidente diplomado Lula anunciou hoje oficialmente o nome de mais 16 ministros. 5 já eram conhecidos. Os outros deverão ser revelados na semana que vem. Na lista de hoje, algumas surpresas. O vice-presidente de Lula, Geraldo Alckmin, foi anunciado nesta quinta-feira como ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Alckmin foi governador de São Paulo 4 vezes e coordenou a equipe de transição. Ele foi a segunda opção de Lula para liderar a pasta. Todo santo dia que o Alckmin encontrava, ele falava: presidente, me dê trabalho, presidente, me dê trabalho. Aí eu fiquei pensando, se eu não der trabalho para esse cara, ele vai me dar dor de cabeça. Então, ele vai ter muito trabalho e eu tenho certeza que ele terá um imenso sucesso, porque esse é um ministério que, quando eu convidei pela primeira vez o Furlan em 2003, eu falei para o Furlan que eu queria um mascate, um cara que viajasse e que vendesse o Brasil. Também foram anunciados hoje Camilo Santana, ex-governador do Ceará, para o Ministério da Educação. Nízia Trindade, presidente da Fiocruz, para o Ministério da Saúde. O Ministério do Trabalho ficará sob o comando de Luiz Marinho, ex-prefeito de São Bernardo do Campo. O deputado federal Alexandre Padilha será ministro das Relações Institucionais. O também deputado federal Márcio Macedo será ministro da Secretaria-Geral. Márcio França será ministro de Portos e Aeroportos. Na Advocacia Geral da União, Jorge Messias, procurador nacional da Fazenda. A Controladoria Geral da União ficará com o advogado e ex-presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica e Desenvolvimento, Vinícius Carvalho. O Ministério da Gestão será liderado pela economista Esther Dweck. A vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santos, foi escolhida para comandar a Ciência e Tecnologia. Cida Gonçalves será ministra da Mulher. Wellington Dias, senador eleito e ex-governador do Piauí, para o Desenvolvimento Social. A cantora baiana Margarete Menezes vai liderar a pasta da Cultura. Aniele Franco, Ministério da Igualdade Racial. O advogado Silvio Almeida foi escolhido para comandar o Ministério dos Direitos Humanos. Antes, já tinham sido anunciados Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda, Flávio Dino para a Justiça e Segurança Pública, embaixador Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, Rui Costa para a Casa Civil e José Múcio Monteiro para a Defesa. Os 16 ministros anunciados nesta quinta-feira pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva passam a compor a nova estrutura da esplanada dos ministérios a partir de 1º de janeiro. Ao todo, serão 37 ministérios. 21 nomes já foram formalizados. Os demais devem ser anunciados ao longo da próxima semana. A divulgação da nova estrutura da esplanada foi feita nesta quinta-feira, após a apresentação do relatório final dos grupos técnicos da equipe de transição. Temos um trabalho de alta qualidade. Consegui ver o relatório agora. Eu acho que os ministros que vão assumir, presidente, vão ter um diagnóstico muito preciso do que está acontecendo atualmente no Estado brasileiro. E também, obviamente, vão ter orientações de como reconstruir a máquina do Estado para poder servir ao povo brasileiro. Infelizmente, nós tivemos um retrocesso em muitas áreas, né? O governo federal andou para trás. Então, o Estado que o presidente Lula recebe é muito mais difícil e muito mais triste do que anteriormente. Geraldo Alckmin destacou as principais deficiências em cada área. Na educação, frisou o aumento da evasão escolar e a falta do reajuste do valor pago pela merenda. Na saúde, destacou a queda da vacinação e, na cultura, a redução de 90% nos valores investidos. Também falou sobre o aumento do desmatamento e a redução da transparência. Enfim, infelizmente, nós vimos que houve um desmonte do Estado brasileiro, mais de 14 mil obras paradas. Isso não é austeridade, isso é ineficiência de gestão, que vão precisar ser recuperadas. Enfim, uma tarefa hercúlea.
A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo informou em nota que vê como positiva a indicação de Alckmin para o Ministério. E o presidente da entidade, José Roberto Tadros, disse que o Ministério recriado deverá ter autonomia para lutar pelas dificuldades enfrentadas atualmente pelo setor, o que inclui revisão no sistema de cobranças de impostos. O Brasil perdeu 18.300 leitos pediátricos nos últimos 17 anos, a maioria deles no Sistema Único de Saúde. O motivo para essa defasagem se deve ao subfinanciamento e redução de demanda por internações. A grande maioria dos leitos fechados estava no Sistema Público de Saúde, que também teve queda de 35% no número de leitos comuns de internação. A rede infantil privada também encolheu, com redução de 10% no total de camas hospitalares comuns. Considerando somente os leitos comuns de internação, foram 21.600 vagas perdidas nos últimos 17 anos. 20 mil delas no Sistema Único de Saúde. Por outro lado, houve uma pequena compensação pelo ganho de 3.300 leitos UTIs pediátricas, o que ajudou a amenizar um pouco a situação. Apesar desse pequeno aumento, o atual número ainda é considerado insuficiente para atender a demanda e distribuído de forma desigual entre as redes pública e privada, pelo fato de 75% da população brasileira depender exclusivamente do SUS. Mas somente 51% dos leitos de UTI infantis estão na rede pública. Certa parte dessa diminuição se deve à melhora das condições de saúde das crianças observadas nas últimas décadas, graças às políticas de combate à pobreza e principalmente às ações de vacinação, que reduziram internações por doenças preveníveis. Mas somente esses fatores não justificam o tamanho dessa queda. Muito dessa diminuição também se deve ao fato dos insuficientes repasses do governo federal para custear leitos hospitalares, em especial os pediátricos. Para alguns médicos pediatras, as políticas de vacinação eficientes das últimas décadas até reduziram a demanda por internações, principalmente de crianças menores. Mas o cenário de pouco repasse financeiro fez com que o país fechasse mais leitos do que o recomendado. Outros médicos especialistas alertam que, com a queda de leitos pediátricos no país para um patamar de insuficiência, as unidades de urgência ficaram sobrecarregadas com pacientes com quadros agudos e fila de espera por procedimentos eletivos devem aumentar nos próximos meses. Outro problema também é que, com a diminuição, os hospitais que mantêm o atendimento na especialidade ficam sobrecarregados, em especial no período de maior demanda de internações pediátricas, elevando o risco de circulação de vírus respiratórios. Uma criança de 5 anos morreu soterrada após um deslizamento de terra em Ibitirama, no Espírito Santo. A região capixaba vem sendo castigada com fortes chuvas nos últimos dias e até o momento quase 1.100 pessoas estão desalojadas e mais de 360 estão desabrigadas em todo o estado. O estado do Espírito Santo amanheceu novamente devastado pelas fortes tempestades que parecem não ter fim. Só que dessa vez, a situação ficou ainda mais trágica, com a primeira morte confirmada na região. Segundo a Defesa Civil do Estado, um deslizamento de terra atingiu uma casa onde estavam uma criança de 5 anos de idade e seus pais. O Corpo de Bombeiros foi acionado para tentar amenizar a situação e salvar a família, mas quando chegaram no local, o cenário já era de terra arrasada. Os moradores ainda foram socorridos pelos militares, mas a criança não suportou e acabou morrendo no pronto atendimento. A Defesa Civil Municipal divulgou um vídeo em que é possível notar que a casa ficou totalmente soterrada e destruída. Após a tragédia, outras 3 residências da região foram colocadas em estado de risco e seus moradores tiveram que sair dos imóveis para que eles sejam isolados e avaliados pela Defesa Civil Municipal. A chuva continua levando prejuízos pelos 4 cantos do país. E por isso, a Defesa Civil Nacional autorizou um recurso, um repasse para os locais mais afetados para custear as obras de recuperação em diversos setores.
A Defesa Civil Nacional autorizou o repasse de mais de 9 milhões de reais a 14 cidades atingidas por desastres naturais em Minas Gerais, no Amazonas, em Santa Catarina, no Espírito Santo e na Bahia. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, a maioria das cidades está em Minas Gerais. Só o município mineiro de Francisco Badaró vai receber mais de R$1 milhão para a reconstrução de 14 unidades habitacionais. O governo de Minas Gerais também deve ter acesso a quase R$5,5 milhões destinados à compra de cestas básicas, colchões, kits de limpeza e higiene e dormitórios para mais de 102 mil pessoas em 43 cidades. No Amazonas, 2 cidades vão receber repasses: o Arini, que passa por um período de estiagem, e Juruá, atingida por fortes chuvas. Em Santa Catarina, os recursos vão ser repassados a 3 municípios atingidos pelos temporais: Canelinha, Águas Mornas e Corupá. O Ministério do Desenvolvimento Regional informou que as cidades em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecida pela Defesa Civil Nacional estão aptas a solicitar os recursos da pasta para o atendimento da população afetada. As ações envolvem socorro, assistência às vítimas, restabelecimento dos serviços essenciais e a reconstrução de infraestruturas destruídas ou danificadas. O Congresso Nacional promulgou hoje a proposta de emenda constitucional da transição, que foi aprovada ontem em 2 turnos pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. A PEC da transição garante que o governo federal tenha recursos para pagar o auxílio social de R$ 600 ao longo de 2023, com um bônus de R$ 150 por criança de até 6 anos, e libera que o governo possa gastar R$ 145 bilhões fora do teto de gastos no ano que vem. Deste valor, R$ 70 bilhões são para custear o Bolsa Família, outros R$ 75 bilhões para bancar políticas públicas na área de saúde. Com a promulgação da PEC, a Comissão Mista de Orçamento retomou a votação do relatório final do orçamento de 2023 na manhã desta quinta-feira. Também nesta quinta, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva agradeceu deputados e senadores pela expressiva votação na aprovação da PEC. O orçamento para o ano que vem, aprovado hoje pelo Congresso, também prevê um salário mínimo de R$ 1.320. A proposta de 2,7% a mais do que previa o atual governo terá um custo adicional de R$ 6,8 bilhões para os cofres públicos e terá que ser sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Para quem está no topo do serviço público, a história é bem diferente. Em 48 horas, o Congresso aprovou reajustes que vão custar cerca de R$ 3 bilhões em 2023. Os salários de presidente, parlamentares, ministros do STF, procurador-geral da República e outros cargos ficaram mais altos. O Congresso Nacional aprovou uma série de projetos que vão possibilitar reajustes aos salários de diferentes cargos públicos a partir do ano que vem, como para presidente da República, deputado federal, senador, ministro do Supremo Tribunal Federal e procurador-geral da República. Todos os aumentos vão ter um custo para os cofres públicos, de cerca de R$ 3 bilhões em 2023. De acordo com os cálculos da proposta, no ano que vem, a recomposição para a Câmara vai custar R$ 86 milhões, para o Senado, R$ 14 milhões e para o Poder Executivo, cerca de R$ 7 milhões. Atualmente, o salário mais alto do funcionalismo público é de R$ 39.293, pago aos ministros do STF e ao Procurador-Geral da República. Presidente da República e parlamentares recebem menos. Mas no próximo ano, os vencimentos de todos esses cargos devem começar com o mesmo valor. Para os ministros do Supremo e do Procurador-Geral da República, esse subsídio atual vai passar para R$ 41.650 por mês a partir de 1º de abril de 2023.
Funcionários públicos do Congresso também vão receber aumento. Tanto na Câmara quanto no Senado, a recomposição deve ser parcelada. Os servidores terão aumento de 6% em 2023. Os mesmos percentuais de recomposição vão ser aplicados aos servidores do Judiciário, do Tribunal de Contas da União, da Defensoria Pública da União, do Conselho Nacional do Ministério Público e do Ministério Público da União. E o Congresso Nacional promulgou nesta quinta-feira a PEC da enfermagem, que direciona recursos para o pagamento do piso salarial para a categoria. A proposta teve votação concluída na última terça no Senado, uma semana depois da Câmara aprovar o projeto. Com isso, o valor do piso passou a ser R$ 4.650 para enfermeiros, R$ 3.325 para técnicos de enfermagem e R$ 2.375 para auxiliares de enfermagem e parteiras. No mercado financeiro, repercutindo a promulgação da PEC, que aumenta o teto de gastos por um prazo menor, o anúncio dos futuros ministros do governo Lula e a divulgação de dados econômicos dos Estados Unidos fez o dólar fechar em queda nesta quinta-feira de 0,33%, cotado em R$ 5,18 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,11% aos 107.551 pontos. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda referente a esse mês de dezembro. O dinheiro é de contribuintes que caíram na malha fina, mas depois regularizaram as pendências. Mais de 480 mil pessoas serão contempladas, no valor total que ultrapassa 900 milhões de reais. Os depósitos serão feitos no dia 29. No site da Receita é possível consultar quem está na lista. A partir de hoje, 19 planos de saúde estão temporariamente suspensos de serem comercializados. A decisão é da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que, por outro lado, liberou a volta da venda de 46 planos de 11 operadoras de saúde, que foram suspensas pelo mesmo motivo e corrigiram os erros. Ao todo, foram mais de 45.500 reclamações analisadas pelo Programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento entre os meses de julho e setembro. 14 planos são referentes à operadora Unimed. Os convênios só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem uma melhora no resultado do monitoramento, que acontece apenas uma vez por trimestre. A agência informou que os beneficiários ficam protegidos a partir dessa suspensão. A economia do Reino Unido recuou 0,3% no terceiro trimestre, na comparação com o mesmo período anterior. Os dados divulgados hoje colocou o país em último lugar entre o grupo das 7 principais nações avançadas. É a primeira queda no PIB britânico desde 2020, quando o país entrou em recessão técnica por causa da pandemia. O Escritório de Estatísticas Nacionais destacou que a capital de Londres é o único país do G7 que ainda não recuperou as perdas decorrentes do novo coronavírus. O país está enfrentando a inflação alta, o desemprego e uma série de paralisações dos servidores nessa semana. O investimento empresarial caiu 2,5% em termos trimestrais, enquanto o setor de serviços expandiu 0,1% no mesmo período. A concessão do metrô de Belo Horizonte foi arrematada em leilão por R$ 25.755.000, que agora será administrado pelo Comporte Participações, representada pela Guide Investimentos por 30 anos. A empresa foi a única interessada na concessão e ofereceu uma proposta R$ 6,5 milhões mais alta do que os R$ 19.324.000 pedidos inicialmente. Atualmente, o metrô da capital mineira tem apenas uma linha, composta por 19 estações, que percorrem apenas 28 quilômetros da cidade. A sua última expansão foi feita em 2002. A empresa que administrará o metrô pelos próximos 30 anos tem como obrigação ampliar a atual linha em pelo menos 2 quilômetros e 450 metros, além de ser obrigada a construir uma nova estação. Além dessas duas obrigações, ela também deve estabelecer a construção da linha 2, que terá cerca de 10,5 km e contará com outras 7 estações. Para a realização das obras, a vencedora da licitação vai receber cerca de R$ 3,2 bilhões de recursos públicos.
A União vai investir 2 bilhões e 800 milhões de reais, enquanto o Estado vai arcar com 440 milhões de reais, provenientes do acordo firmado com a Vale para a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem em Brumadinho. A companhia também vai contar com a receita vinda da tarifa, que hoje é de R$ 4,50 por passageiro. Os atrativos de Bonito, em Mato Grosso do Sul, já são visitados por turistas do mundo inteiro. Agora, a concessão de mais um certificado deve aumentar ainda mais o interesse pela região. Bonito é um dos principais destinos do ecoturismo do mundo. O município do interior de Mato Grosso do Sul é conhecido pela água cristalina, receptividade e, claro, cuidado com a natureza. Agora, Bonito recebeu uma certificação de relevância mundial, o primeiro destino de ecoturismo do planeta com o certificado carbono neutro. Para que Bonito conseguisse essa certificação, foi feito um trabalho que envolveu a contratação de uma empresa que é credenciada pela ONU. A empresa que certificou Machu Picchu como primeiro destino do mundo carbono neutro. Depois elas vêm para cá e fazem todo um levantamento, ou seja, qual que é o consumo de gás carbônico hoje de Bonito, em todas as atividades econômicas. Depois eles compensaram isso e levantaram essa informação que é levada à ONU, que analisou e certificou Bonito como o primeiro destino de ecoturismo carbono neutro do mundo. O certificado coloca Bonito com ainda mais destaque no radar daqueles que viajam e se preocupam com a sustentabilidade. Bonito já é, há 30 anos já, controlando a capacidade de carga, uma pegada bem ambiental. E agora, ser o primeiro destino de ecoturismo do mundo, coloca Bonito ainda mais num patamar mais elevado ainda, de um destino responsável, que oferta atividades responsáveis e que agora está preocupado com uma das metas do milênio, que é a redução da emissão de gás carbônico. Carbono neutro significa que tudo que se produz de CO2, como por exemplo queima de combustíveis, lixo, poluição geral, há maneiras de compensar, como ampliação de áreas verdes e compra de créditos de carbono, mas a ação não para por aí. Agora, o grande compromisso é reduzir. Como é que reduz o consumo de combustível fóssil? Usa mais veículos elétricos, como é que vai se trabalhar o lixo orgânico, a compostagem, o tratamento dele. Então, assim, Bonito agora tem um compromisso global. O presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul ainda destaca que a preocupação com a neutralidade da emissão de carbono é destacada no estado. Na COP26 já foi um dos primeiros estados do Brasil a assumir uma meta de ser até 2030 um destino carbono neutro, aliás, um estado carbono neutro. Depois de 4 dias seguidos de greve, as empresas fizeram uma contraproposta aos aeronautas que fazem 2 horas de paralisação na parte da manhã para exigir melhoria de salários. Algumas propostas foram feitas, mas nenhuma atingiu o objetivo do sindicato. A manifestação já provocou 292 atrasos e 125 cancelamentos em Congonhas, em São Paulo, enquanto no Santos Dumont, no Rio, foram 277 atrasos e 148 cancelamentos de voos. O movimento dos aeronautas começou no dia 18, última segunda-feira, diante da demanda dos pilotos e comissários por um ganho real do salário de 5%, o que passou longe de ser acordado, já que no fim de semana passado a categoria rejeitou, em votação mediada pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas, a mais nova proposta costurada pelo Tribunal Superior do Trabalho para evitar a greve. Isso porque o texto trazia uma recomposição pelo INPC e ganho de 0,5%, 4,5% a menos do que é pedido pelos aeronautas. A proposta causou uma revolta da classe e fez com que as manifestações se expandissem no decorrer da semana. A greve foi aprovada pelos tripulantes na quinta-feira passada e abraça os aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte e Fortaleza. Para evitar que mais problemas ocorram nos vagões dos aeroportos, o TST determinou a manutenção de 90% dos aeronautas em serviço durante o período de greve, sob pena de multa diária no valor de R$ 200 mil. A categoria manteve a operação, mas as decolagens têm sofrido atrasos e chegam a ser canceladas diante das manifestações. A falta de um acordo joga contra os passageiros e correm o risco de ter problemas nas viagens de Natal. A Polícia Rodoviária Federal deu início hoje à Operação Natal.
De acordo com a PRF, o objetivo é garantir a segurança viária e a preservação de vidas nas rodovias e estradas federais por todo o Brasil. O reforço na fiscalização vai até a meia-noite de domingo. No estado de São Paulo, mais de 7 milhões de veículos devem pegar a estrada durante o feriado do Natal. A maioria se deslocando a partir da região metropolitana. Só nas rodovias estaduais são esperados mais de 4 milhões de veículos que seguirão em direção ao interior e ao litoral. Já as rodovias federais que ligam São Paulo a estados vizinhos devem receber cerca de 3 milhões de veículos. A Polícia Rodoviária Federal reforça a importância de ações preventivas para os motoristas antes de viajarem. Medidas em relação à conservação dos veículos e ao correto funcionamento dos itens de segurança são fundamentais para a prevenção de acidentes e transtornos durante a viagem. Outra preocupação que o motorista precisa ter nas viagens de fim de ano são os pontos de interdições. Segundo o DENIT, são 14 trechos em estradas federais em todo o país. Maranhão, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e 6 pontos em Minas Gerais. Em Balsas, no Maranhão, a BR-230 foi totalmente interditada por causa de uma cratera que se formou na pista. Segundo a PRF, não há previsão para liberar o trecho. O caminhão que passava no local ficou parcialmente destruído. Em Nova Viçosa, na Bahia, uma cratera interdita totalmente a BR-418 que liga a Bahia a Minas Gerais. 2 das 3 pistas da BR-376 que liga o Paraná a Santa Catarina também estão interditadas nos 2 sentidos. A orientação da Polícia Rodoviária Federal é que o motorista se informe antes de pegar a estrada para evitar surpresas na viagem. Uma das filhas do ex-jogador Pelé, Kelly Nascimento, disse em uma rede social que o pai vai passar o Natal internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele sofreu um agravamento nas funções cardíaca e renal durante o tratamento de um câncer. Mas o bom humor do rei não piora. Durante a entrevista a um jornalista croata de uma rede de televisão, ele respondeu que a seleção brasileira de 1970 sofreria para vencer o atual time da Croácia. O rei lembrou que o Brasil não teria Carlos Alberto, Everaldo e Félix entre os titulares, mas daria para ganhar por 2-1. A Rússia se pronunciou oficialmente nesta quinta-feira sobre o encontro de Volodymyr Zelensky e Joe Biden. A viagem representa uma prova de que Washington está travando uma guerra indireta com a Rússia. O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, se manifestou nesta quinta-feira sobre a ida de Volodymyr Zelensky aos Estados Unidos. O representante do Kremlin minimizou um novo apoio militar anunciado por Biden durante a visita do ucraniano. O país pretende doar quase 2 bilhões de dólares em assistência militar adicional e transferir um dos mais modernos sistemas de defesa aérea do mundo para a Ucrânia. Segundo Peskov, o novo equipamento não vai contribuir para resolver o conflito e nem vai impedir a Rússia de alcançar seus objetivos. O porta-voz afirmou ainda que a viagem mostra que a Ucrânia não está de prontidão para iniciar negociações de paz e só representa uma clara evidência de que os Estados Unidos estão travando uma guerra indireta com a Rússia. Segundo analistas, limitar o potencial do conflito é a chave para a diplomacia. Embora seja um conflito regional, a interferência dos Estados Unidos mudaria a dinâmica da guerra para um conflito multinacional, com implicações globais. E os Estados Unidos aprovaram a comercialização de um medicamento de uma farmacêutica suíça para tratar a Covid-19 em adultos hospitalizados. A FDA, Agência Americana de Medicamentos equivalente à Anvisa no Brasil, aprovou a comercialização do tocilizumab. Vendida sob o nome de Actemra, a droga da Roche é usada para tratar a Covid-19 em adultos hospitalizados. De acordo com a farmacêutica suíça, desde o começo da pandemia, o medicamento foi administrado em mais de 1 milhão de pessoas internadas com a doença. A Roche revelou em comunicado que mais de 30 países já tinham aprovado o tocilizumab, destinado originalmente ao tratamento de artrite reumatoide.
Antes da homologação nesta quarta-feira pela FDA, o anticorpo monoclonal intravenoso foi usado nos Estados Unidos com base em uma aprovação de emergência concedida em junho de 2021. A Roche anunciou em abril que seu pedido de homologação para o uso do medicamento em pacientes internados com Covid teria uma revisão prioritária, condição reservada a remédios para doenças graves com poucas opções de tratamento. A farmacêutica suíça alerta que, com o surgimento de novas variantes, os tratamentos aprovados pela FDA, incluindo o Actemra, continuam sendo fundamentais para dar continuidade à luta contra a Covid. E o avanço do coronavírus na China segue preocupando o restante do mundo. Isso porque o país pode ter mais de 5 mil mortes diárias pela doença. Mesmo com filas imensas nos crematórios das maiores cidades, por uma questão política, o governo chinês tenta a todo custo esconder os números de mortes de sua população. A dúvida que cerca esse tema atinge diversas esferas sociais da China e principalmente o mundo. Dessa forma, uma projeção realizada pela empresa de análise e consultoria em biotecnologia, a Airfinity, sediada no Reino Unido, sugeriu nesta quinta-feira que o número diário de mortes em decorrência da Covid na China pode chegar a 5 mil. Um dos motivos que fundamentam essa projeção é que o país oriental enfrenta um dos maiores picos de casos. O dado assusta, já que o número divulgado pela agência quase equivale à soma de todos os óbitos por coronavírus que o país diz ter acumulado desde o início da crise sanitária há 3 anos, 5.241 mortes. A Airfinity explicou ter usado uma análise baseada em dados regionais chineses para projetar os números, que também sugerem que o volume diário de novas infecções supera 1 milhão. Os dados oficiais relatam somente 2.966 novos casos diários. O motivo para essa diferença gigantesca nos números é que a China mudou recentemente sua definição de mortes por Covid, o que levou à queda no registro de óbitos. Segundo explicou um membro da Comissão Nacional de Saúde do país, somente casos de pessoas que morreram de insuficiência respiratória ou pneumonia após receber diagnóstico positivo para o vírus entrariam na conta. Assim, aqueles que foram considerados mortos por outras condições, embora estivessem com coronavírus, não são mais contabilizados no número oficial de mortes por Covid no país. Ainda de acordo com as projeções da agência, de 1.300.000 a 2.100.000 pessoas podem morrer durante o atual surto de Covid no gigante asiático. Atualmente, os principais focos de preocupação são a capital do país, Pequim, e a província de Guangdong, no sul da China. E ainda sobre o coronavírus e seus sintomas, pesquisadores descobriram o motivo pelo qual a infecção pela doença causa a perda do olfato. Um dos sintomas mais característicos da Covid-19 durante toda essa fase pandêmica que o planeta enfrentou foi a perda de olfato. E essa manifestação, que segundo os pesquisadores é um tanto incomum em infecções respiratórias, despertou o interesse da ciência para entender como o coronavírus provoca o efeito no sentido. E esse foi o tema de uma pesquisa realizada pela Universidade Duke de Harvard e da Califórnia, ambas localizadas nos Estados Unidos, que desvendaram um mecanismo por trás do problema, até mesmo quando ele dura após a infecção. O estudo foi publicado nesta semana na revista científica Science Translation Medicine. Nele, os cientistas detalharam uma reação imunológica contínua no epitélio olfativo, região localizada nas fossas nasais, responsável por identificar os odores. Como consequência, esse processo levou à diminuição dos neurônios sensoriais olfativos, células presentes no local, o que altera a capacidade de sentir os cheiros. Isso foi descoberto após autópsias de pacientes que morreram em decorrência da doença. Esse foi o primeiro estudo a avaliar esse impacto a longo prazo em indivíduos que permaneciam com a perda olfativa mesmo depois da doença.
Embora a pesquisa tenha focado no sintoma da perda do olfato, os cientistas acreditam ainda que os achados podem ajudar a esclarecer a síndrome da Covid longa como um todo, considerando que a fadiga, perda de ar e névoa mental associadas ao quadro podem também ser consequência dos mesmos mecanismos biológicos inflamatórios. A chegada inesperada da Covid fez com que a comunidade científica se movesse rápido para auxiliar a população e, com o passar do tempo, muitas outras descobertas serão feitas sobre a doença, principalmente como controlar e se recuperar dos danos causados por ela. Pesquisadores e veterinários ficaram encantados com a descoberta de um tamanduá albino em Mato Grosso do Sul. É o único da espécie que se tem registro no mundo. O tamanduá bandeira albino tem cerca de 8 meses. Foi encontrado na fazenda Barra Bonita, na região de Três Lagoas, a cerca de 330 quilômetros de Campo Grande. De acordo com os pesquisadores do Instituto de Conservação de Animais Silvestres, ICAS, este é o único registro no mundo de um tamanduá bandeira albino vivo. Primeira vez que a gente está estudando, e que se estuda na ciência um tamanduá albino, e a gente vai começar a entender um pouquinho mais quanto tempo vive o animal na natureza, como que é o comportamento de um animal albino diante dessa radiação solar, né, da perda do hábitat natural, que já não tem mais as florestas naturais para eles, então tem uma radiação solar muito forte em cima desse animal. A gente sabe que isso influencia bastante para o animal albino. De pelagem clara e olhos avermelhados, os pesquisadores instalaram colete de monitoramento com GPS para compreender como está a adaptação dele no cerrado. Nós temos uma experiência de monitorar esses animais há quase 10 anos, né, tamanduás bandeiras, usando esses coletes. Então, no Pantanal, nós fizemos um trabalho monitorando mais de 15 indivíduos diferentes, usando esses coletes que foram feitos apropriadamente para eles. E agora foram mais de 100 indivíduos capturados, monitorados, que a gente utiliza esses rádios no cerrado. Ao nascer, os tamanduás são dependentes da mãe, são carregados no dorso por mais de 6 meses. Agora, Alvinho, como é carinhosamente chamado, começa a se distanciar em busca de autonomia. No princípio está ocorrendo tudo normal, ele saiu das costas da mãe no período que a gente conhece, que é de 6 a 7 meses, está se tornando mais independente, está ganhando o espaço dele, está se alimentando sozinho, então a princípio está tudo bem. Este é o segundo tamanduá bandeira albino encontrado na mesma região. O primeiro foi avistado pela Polícia Militar Ambiental em agosto do ano passado. Mas quando os pesquisadores chegaram ao local, o animal tinha sido morto por um predador natural. Os pesquisadores querem saber agora se há parentesco entre eles, além de outras informações genéticas. Nós colhemos um material biológico que a gente chama, né, que é fragmento de tecido do primeiro animal que foi encontrado no passado. Desse segundo animal também a gente tem pelo e fragmento de tecido para tentar entender um pouco mais sobre a genética desse indivíduo. A gente sabe que é um fator genético o albinismo e a gente sabe também que é passado de pai ou mãe para o filho, né? Tem uma chance de acontecer, de nascer animal albino. A gente acredita, por estar na mesma região, que seja a mesma mãe. Biscoitos de gengibre em época de Natal não são uma tradição brasileira, mas de filmes americanos. Em Londres, na Inglaterra, uma exposição que acontece todos os anos desde 2016 usa como material base esses biscoitos. Para 2022, o tema escolhido foi a mudança climática com cidades em miniatura, construídas em 5 zonas climáticas diferentes: polar, continental, temperada, seca e tropical. Administrada pelo Museu de Arquitetura Gingerbread City, tem como objetivo conectar o público com a arquitetura. Este ano, o evento entra em seu 6º ano de construção e exibição de produtos de confeitaria. Para Melissa Wolford, fundadora e diretora do museu, o motivo de erguer a cidade dos biscoitos de gengibre é deixar o público engajado e entusiasmado com a arquitetura. E é realmente uma introdução ao que os arquitetos podem fazer e a criatividade que podem trazer para nossas cidades e comunidades.
Os arquitetos usam uma receita especial dos biscoitos de gengibre, que é comestível, mas não necessariamente saborosa. E à medida que crescem, eles também pensam maior, pois não estão trazendo apenas uma cidade de gengibre para Londres, mas 5 cidades em miniatura, em 5 zonas climáticas diferentes. As guloseimas de verdade podem ser encontradas na lojinha do evento. As construções natalinas ainda são criadas com marshmallow e outros doces. A Gingerbread City fica aberta ao público até o dia 3 de janeiro e todo o dinheiro arrecadado será para apoiar o Museu de Arquitetura pelo resto do ano. Depois de mais de 50 anos de atividade, o Hospital do Brinquedo, que fica em Madrid, capital da Espanha, fechará suas portas após o Natal. De jaleco branco e usando uma ferramenta como bisturi, Antônio Martínez Rivas opera um carro de controle remoto. Mas essa é uma das últimas cirurgias realizadas por este espanhol de 70 anos. Depois de mais de meio século, o Hospital dos Brinquedos, em Madrid, está prestes a fechar as portas. Por um lado, fico triste por deixar o trabalho, mas também fico feliz porque vou me aposentar. Mas é claro que depois de tantos anos, há uma mistura de emoção e tristeza. Emociones e tristeza. A paixão pela profissão vem de casa. Nos anos 50, os pais de Antônio transformaram a oficina da família, que antes servia para fazer brinquedos, em um hospital para atender os pacientes inanimados. Antônio diz que começou a acompanhar o pai no trabalho quando tinha entre 10 e 12 anos, mas que não conseguiu encontrar sucessores para a atividade. Eu aprendi de meu pai. Eu aprendi com meu pai. A vocação vem sozinha, mas o brinquedo é um veneno. Uma vez que você mexe com ele, ele vai tomando conta de você. O tema está em que isto não aprendes em uma academia. Tu puedes aprender. Isso é algo que não se aprende na faculdade. Estudando Belas Artes, você até pode aprender a consertar um boneco com a cara destroçada. Mas depois que chega um carro eletrônico, precisa aprender sobre eletricidade e eletrônica. Mas é que depois te vem um coche eletrônico. Tienes que saber eletricidade. Ao longo de mais de 5 décadas de profissão, Antônio diz ter recebido pedidos de países distantes como Argentina e Uruguai. Os clientes que aproveitam os últimos momentos do peculiar hospital não escondem o encantamento. É algo que nenhum dinheiro paga. Ele diz que não consegue colocar preço nos brinquedos antigos porque é um trabalho que leva horas e horas. Há de tudo na oficina e ele faz um trabalho meticuloso nos reparos. Achamos impressionante e vamos embora felizes. Hacer las reparaciones, bueno, nos ha parecido impresionante y nos vamos contentos. E o Jornal das 22 desta quinta-feira fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e eu te espero amanhã. Tchau!